Três posturas masculinas que transmitem muito a ideia de poder dentro de um relacionamento. Se você, homem, começa a agir dessa forma, principalmente se você está no começo do relacionamento, vai fazer uma diferença enorme. Se já tem muito tempo que você está na relação, não tem problema, mas é claro que no início é sempre melhor. Primeira postura masculina que transmite muito poder é você agradar a mulher que está com você de forma justa, de forma moderada. O que eu quero dizer com isso? Tem muitos homens que eles tentam comprar a afeição da mulher através de coisas que ele faz. E aí ele tenta, por exemplo, dar muitas flores, dar muito chocolate, fazer tudo que a mulher quer. Ele leva nos lugares mais caros, mesmo às vezes não podendo. Ele tenta, de fato, ser extremamente prestativo. E o problema não é fazer isso tudo. Fazer isso tudo é bom, a depender do relacionamento. O problema é quando isso não é justo, quando não é recíproco, quando o homem faz por uma mulher que não fez por merecer. Exemplo, a mulher começou um relacionamento com ele agora. Ela ainda só se mostrou gentil, ela não fez nada demais por ele, ela não tentou mostrar para ele o quanto ele é especial de formas diferentes também, e ele já está lá fazendo esse monte de coisas, dando um monte de coisas. Quando o homem age assim, isso passa uma ideia de desespero. Por mais que seja legal, por mais que a mulher vá gostar, na prática o que a gente percebe é que a mulher geralmente gosta, mas se afasta. Ela gosta no sentido de todo mundo gosta de ganhar alguma coisa, todo mundo gosta de receber benefícios. Porém, isso não gera encantamento, isso gera uma percepção de que esse homem está desesperado, de que esse homem não tem opções, de que ele precisa de um namoro, de que tem que ser com ela. E essa mulher tende ou a se afastar totalmente ou a se afastar emocionalmente, relaxando no relacionamento, parando de deixar a relação fluir, e aí começa a ficar realmente muito ruim. Uma segunda postura de poder muito boa que o homem pode ter quando ele entra no relacionamento é ele saber tomar decisões e saber falar não. É ele saber decidir o que ele quer para a própria vida, saber o que ele não aceita, saber o que ele vai e não vai fazer, e saber colocar limites também. Porque tem alguns contextos que o cara está tão focado em agradar, em ser um bom namorado, que ele começa a fazer coisas que ele não gosta, coisas que ele jamais faria, por exemplo, se estivesse solteiro. Eu atendi um caso muito interessante, uma coisa assim muito simples, mas que pesou muito a vida do cliente que eu estava atendendo naquele momento. Ele basicamente treinava em uma academia. Essa academia era no bairro da casa dele. E aí a namorada foi e falou que não queria que ele treinasse lá, porque ele estava treinando sozinho, porque lá tinham muitas mulheres, e falou que queria que ele treinasse com ela na academia dela. A academia dela era em outra cidade. Dava mais ou menos aí uns 40 minutos de viagem de carro para ele poder treinar. E ele não conseguiu falar não, ele começou a fazer isso. No final das contas, isso começou a aumentar muito o consumo de combustível dele, isso começou a fazer com que ele dependesse muito mais de tempo para fazer todo esse trajeto, isso fez com que ele perdesse a percepção de liberdade, porque ele estava fazendo uma coisa que era puramente um esforço, por algo que não era necessariamente algo que poderia ferir o relacionamento. Imagina, se você tiver que parar de ir em todo lugar que tiver mulher. Você, mulher que está me ouvindo, se você tiver que parar de ir em todo lugar que tiver um homem, poxa, você não vai no supermercado sozinho. Então é interessante saber, observar o que a pessoa está te pedindo, saber avaliar de verdade, com racionalidade, e falar não quando você sente que aquilo não vai trazer benefício, quando você sente que aquilo que você está fazendo não fere o relacionamento, porque um relacionamento não é para você abrir mão de tudo que você quer porque o outro precisa. Um relacionamento é para ser bom para os dois, então tem de ser ponderado. Eu vou ceder em muitas coisas quando eu perceber que aquilo de fato fere o relacionamento. Se é uma coisa que não fere em nada, eu preciso ponderar. Isso é uma coisa que me importa? Porque se não me importar, tá tudo bem, eu posso mudar, né? Não fere o relacionamento, mas não me importa também, então eu mudo. Mas tem coisas que me importam muito. Tem coisa que me dá um conforto, tem coisa que me dá uma tranquilidade de poder fazer, tem coisa que é a expressão da minha liberdade. Tipo, talvez o cara gosta de um esporte específico e ele tem que parar porque a mulher não gosta, sendo que não tem nada ali ferindo o relacionamento. Toma cuidado com isso, porque quando você cede demais, a outra pessoa percebe que você cede demais. Por mais que ela vai gostar disso quando ela está pedindo, porque vai dar certo conforto, a longo prazo vai fazer a pessoa perceber que você não consegue impor limites, e isso é péssimo. E uma terceira postura que transmite muito poder para o homem dentro de um relacionamento é pensar e planejar o futuro do casal.
Muito homem só vive no presente, muito homem só vive ali naquele momento. E a mulher se sente muito desprotegida quando não há esse planejamento, quando não há o que faremos depois, quando não há ali uma visão a longo prazo do que vai ser o relacionamento. E isso é importante, porque é papel do homem passar segurança para a mulher, assim como o contrário também, no quesito de manter o relacionamento firme. Então é seu papel transmitir segurança para a pessoa que está com você, e nada melhor para transmitir segurança do que um planejamento do futuro. A pessoa, quando olha para você e percebe que você sabe o que você quer fazer, onde você vai estar, que você pensa num futuro com ela, ela se sente amada. E ela vai se sentir amada porque você está agindo assim. Ou seja, ela vai associar o sentimento bom a você. E naturalmente ela vai te ver de uma forma mais poderosa, de uma forma mais viril, até a depender de como que você expressa isso, e vai transmitir muito mais segurança. Se juntar todos esses pontos, você vai perceber que são coisas simples, coisas básicas, e que mesmo assim muitos homens não fazem, por dificuldade ou simplesmente porque não sabem disso. Se o vídeo te ajudou, deixa nos comentários.